Olha, boa noite, pessoal. Meu nome é Frederico Toledo Guetti. Eu sou professor no Instituto desde 2010, né? Estou no campo de Juiz de Fora, fui para o campo de Juiz de Fora em 2011. Inicialmente eu estive no campo Santos Dumont. E atualmente eu estou lecionando controle discreto para engenharia mecatrônica e laboratório de eletrônica analógica, né? Assim como o Cláudio, eu me graduei na UFJF, fomos colegas de turma, fizemos mestrado junto, né? O Cláudio concluiu o doutorado na minha frente, eu concluí ano passado o meu doutorado também na UFJF. E eu quis trazer para essa apresentação, eu quis falar um pouco a respeito do que eu trabalhei ao longo do meu mestrado, meu doutorado, apesar de que não foi um tema, uma sequência, mas o tema tem uma ligação entre o mestrado e o doutorado, uma ligação muito forte com qualidade de energia elétrica. Tá? Então, o meu objetivo aqui é fazer uma breve contextualização. Não teremos tempo aqui para explanar muito sobre qualidade de energia, até por isso vou focar em uma determinada parte de qualidade de energia. Tá? Então, vamos falar de causas e consequências. Compartilhar exatamente o que eu disse, os meus temas que foram desenvolvidos ao longo do mestrado e doutorado. Alguns deles, né, não dá para falar também de tudo. Eu me envolvi em bastante coisa ao longo dos anos que eu estive na pós-graduação na universidade. E apontar oportunidades de mercado ou até mesmo para especialização, né? Bem, o I3ES, né, o Instituto dos Engenheiros Eletricistas, Eletrônicos e Eletricistas Eletrônicos, né, ele foi elaborado um documento, né, que está com o nome aqui, I3ES 1159, que faz a classificação dos distúrbios presentes na rede elétrica, né? Então, são vários tipos de distúrbios, eu selecionei alguns deles, alguns que eu trabalhei no mestrado e no doutorado, tá? Mas basicamente são esses: interrupção, né? Hoje, atualmente, as concessionárias só se preocupam com esse tipo de distúrbio, do tipo interrupção, né? Mas existem distúrbios que afetam a amplitude da tensão da rede elétrica, como o SEG, swell, sobretensão e subtensão, e basicamente a diferença entre esses distúrbios é a duração deles, tá? Temos os distúrbios do tipo ruído, que é a inclusão de sinais de alta frequência na rede elétrica, os transitórios, a distorção harmônica, que foi o distúrbio que eu trabalhei com maior propriedade, e a variação em frequência. Para exemplificar a questão dos harmônicos, então eu fiz aqui uma simulação bem simples do que acontece dentro da nossa casa, nas nossas residências aí. Então aqui eu tenho uma rede da concessionária, 127 volts, né? Eu tenho uma carga basicamente resistiva, conectada a esse barramento, e eu tenho uma segunda carga, que eu chamei de carga 2, que é uma carga eletrônica, né, composta por um retificador monofásico, com filtro capacitivo, da mesma forma que o Cláudio apresentou para vocês agora há pouco. Tá bom? Então, esse tipo de carga eletrônica está presente, sei lá, vou chutar uma porcentagem aqui, 90% das cargas eletrônicas conectadas na rede elétrica. Tá bom? A corrente elétrica drenada por essa carga número 2 está mostrada aqui em azul, tá bom? E a gente percebe que ela não é uma carga senoidal, não é uma corrente senoidal. Ela é periódica, mas ela não é senoidal, né? E qual que é a influência dessa corrente neste barramento aqui em vermelho? Ele provoca distorção na tensão deste barramento, né, conforme está sendo mostrado aqui em vermelho, né? A gente percebe aqui nos picos uma pequena distorção, um pequeno biquinho, né? Esta carga número 1, por ser uma carga efetivamente resistiva, se ela está sendo alimentada por uma tensão senoidal, ela deveria também ser uma senoide. Mas a gente observa que, pelo fato da tensão estar distorcida, a corrente nessa carga também está sendo distorcida. Cabe uma ressalva aqui que esses indutores que foram colocados na simulação, ele está simulando a indutância dos cabos, tá, da nossa instalação elétrica aí.
com mais detalhamento o distúrbio que está acontecendo, tá bom? Na tensão. E ele é provocado efetivamente aqui, né? Principalmente pelo terceiro e o quinto harmônico, tá bom? Qual que é o problema, então, da circulação dos harmônicos na rede elétrica? É provocar interferência em equipamentos sensíveis, em cargas sensíveis, também chamadas de cargas críticas. Nesse tempo de Covid, tanto se fala em respiradores, os respiradores são cargas críticas, eles dão suporte à vida. Então, são equipamentos que têm que. A energia, né, destinada a esses equipamentos tem que ter alta qualidade, e eles não podem sofrer qualquer tipo de interferência com risco de vida para o paciente. Né? Então, por isso é tão importante filtrar esses harmônicos. Então, no meu mestrado, eu me envolvi com o tema UPS, ou Fontes Ininterruptas de Energia, tá bom? Basicamente, uma UPS, existem vários tipos de UPS, de topologias de UPS, mas eu me envolvi com a UPS do tipo interativa com a rede elétrica. Então, aqui está um sisteminha que representa esse tipo de UPS, né? Em condições normais de operação, ou seja, quando a rede não apresenta qualquer tipo de distúrbio, ela fornece energia diretamente para essa carga, e eu estou considerando essa carga como sendo uma carga crítica, tá bom? Se porventura a rede apresentar algum distúrbio, né, então esses conversores eles entram em funcionamento. Num primeiro momento eles ficam em stand-by, havendo algum problema na rede eles entram em funcionamento para fazer a compensação então desses distúrbios, de modo que a carga seja alimentada com uma energia de qualidade, tá? Numa situação de interrupção de fornecimento da rede elétrica, então, a energia armazenada nas baterias, ela é, então, entregue para a carga, né, que é o chamado modo backup, que é o princípio de funcionamento dos no breaks, né? Vale aqui uma ressalva que esse conversor série, ele é utilizado para fazer compensações de tensão, enquanto o conversor principal ele é utilizado para fazer compensações de corrente, tá bom? Então, a figura que eu mostrei anteriormente é a topologia clássica de uma UPS do tipo interativa. No meu mestrado, fizemos uma proposta de fazer a retirada do transformador, desse transformador série, que está aqui, né? Por quê? Como o Cláudio bem disse, é um transformador que trabalha em 60 Hz, ele é volumoso, e talvez de todos os equipamentos dessa UPS, o transformador seja o equipamento mais caro. Então, retirá-lo traria uma redução de custos desse sistema, né? Lembrando que o objetivo desse sistema é para alimentar cargas de baixa potência. Tudo bem? Então, o custo de se retirar o transformador é a inclusão de um conversor CCCC bidirecional. Tá bom? Então, essa foi a minha proposta no mestrado, e os resultados obtidos com esse sistema estão mostrados nessa simulação aqui. Não? Então, foram colocadas 3 condições. A primeira figura tem a tensão da rede elétrica em condição normal. Nessa situação, o conversor série ele não atua, né? E a tensão da carga está lá bonitinho, igual a tensão da rede, senoidal, 60 Hz. Num segundo momento, foi aplicado um evento, um distúrbio do tipo SEG, em que ocorre uma redução na amplitude da forma de onda de tensão. Então, o conversor série ele entra em funcionamento, tá bom? A tensão sintetizada por aquele conversor se soma com a tensão da rede, de modo a restaurar a amplitude da tensão na carga. Num terceiro momento, foi aplicado um distúrbio do tipo Swell, onde ocorre a elevação além dos valores nominais da tensão da rede. Então, mais uma vez, o conversor série ele sintetiza uma tensão de modo a se subtrair com essa elevação de tensão, né, para que a tensão nos terminais da carga permaneça com o valor nominal. Tá joia? Então, esse aqui é um dos resultados. Teriam mais resultados, mas para não estender demais, né, essa apresentação, eu trouxe esse resultado aqui de compensação de tensão, né?
No doutorado, eu continuei ainda a trabalhar com a questão de qualidade de energia, porém, não mais em aplicações de baixa potência, né? O meu orientador de mestrado foi o professor Henrique Braga, o mesmo orientador do professor Cláudio. Já no doutorado, o professor Pedro Gomes me fez um convite de trabalhar em aplicações de média e alta tensão, né? Neste caso, para conectar um inversor em redes com tensões mais elevadas, a gente precisou alterar, né, a topologia do conversor, e no caso nós trabalhamos com esse conversor chamado de conversor multinível modular. Nessa apresentação também eu vou trazer apenas o modo de funcionamento como filtro ativo. Tá? Então está aqui um esquemático simples de ligação desse conversor no sistema. Tá bom? O objetivo principal é fazer a compensação de correntes harmônicas em redes de média e alta tensão. Então, estou exemplificando aqui a rede elétrica. Pode ser uma rede elétrica, por exemplo, a ideia é conectar na distribuição primária em diante. Então, a parte aqui de 13,8 kV, em Juiz de Fora, por exemplo, a distribuição primária é da ordem de 23 kV, né? Ou em redes de sistemas de transmissão, por exemplo, 230 kV e por aí vai. Tá bom? Nesse barramento, que eu chamo de PAC, que é o ponto de acoplamento comum, vão conectadas as minhas cargas, chamadas de cargas críticas. Aqui está sendo representado por uma única carga, mas num sistema como esse, essa carga poderia estar, por exemplo, representando um bairro, tá bom? Por exemplo, um distrito industrial, tá joia? E a esse mesmo barramento vai conectado o meu MMC. Esse conversor, né, ele é chamado de modular porque ele é formado pela associação série de vários conversores. No caso, o conversor base, que foi utilizado aqui, é o conversor meia-ponte, né? Ele é formado aí por 2 interruptores estáticos e um capacitor. Num primeiro momento, essa topologia ela foi pensada para sistemas de transmissão, mas nada impede que a gente aplique para outras finalidades, né? Inclusive, eu testei algumas possibilidades de utilização desse conversor, né? Então, aqui, o principal desafio na utilização desse tipo de conversor é manter equalizadas as correntes que fluem internamente aqui no conversor e manter equalizada a tensão desses capacitores aqui em cada módulo. Aqui está figuras do protótipo que foi construído lá na UFJF, tá? Então, aqui é um módulozinho, aqui eu tenho uma fase, tá certo? Aqui eu tenho um polo positivo, 3 módulos representando o polo positivo, 3 módulos representando o polo negativo, e os indutores de interconexão entre esses polos. E aqui está o conversor trifásico. Na primeira prateleira aqui da estante está todo o sistema de controle, na prateleira 2, 3 e 4 representam as fases A, B e C deste conversor. Alguns resultados experimentais, né? Eu coloquei nessa apresentação, e aqui está sendo representado 2 eventos. No lado esquerdo, antes da ligação do meu filtro ativo. Do lado direito, após a entrada de funcionamento do filtro ativo. Então, inicialmente, está aqui a tensão da rede elétrica em verde. Em rosa, que vou pular aqui. Em rosa, aqui embaixo, a tensão da minha carga não linear. Tá? Como o filtro está desligado, como o MMC está desligado, então ele está sintetizando corrente nula, ou seja, não está injetando corrente no barramento, no PAC. Consequentemente, a corrente que passa na rede elétrica é a mesma corrente de alimentação da carga. Nesse instante aqui, no centro da figura, o filtro entra em funcionamento. Então, percebam que a modificação do comportamento da corrente drenada da rede elétrica, ela passa, antes ela tinha um comportamento não senoidal, e agora ela passa a ter um comportamento mais próximo de uma senoide. Tá bom? A carga que demanda esse perfil de corrente permanece inalterada, e quem está fazendo a injeção das parcelas harmônicas para a minha carga não é mais a rede. Quem está fazendo isso é o meu MMC. Então, essa corrente com uma característica diferente aqui são correntes harmônicas demandadas pela minha carga. Com isso, se a gente observar,
supor que essa tensão ela é uma senoide, o sistema enxerga uma carga eletrônica, uma carga não linear, como sendo uma carga resistiva, né? Ou uma carga linear, tá certo? Impedindo que esses harmônicos se propaguem para cargas vizinhas. Consequentemente, a tensão no barramento também ela não sofre distorção. Tá bom? Então, a conclusão que nós chegamos, o tema qualidade de energia ele é bastante relevante no contexto atual do setor elétrico, principalmente agora com a inclusão das fontes de energias renováveis, como a PV e a eólica. Tá bom? Se por um lado a inclusão das fontes de energias renováveis ele aumenta a oferta de energia no sistema, elas podem contribuir com a redução da qualidade de energia, né? Parece controverso, mas elas podem provocar uma redução na qualidade de energia devido à interação entre os vários conversores. Então, eu vejo como uma oportunidade, neste momento, desenvolver equipamentos de monitoramento, de identificação e de correção de distúrbios em tempo real. Tá bom? Então, o que eu queria trazer para vocês é isso. Agradeço a atenção de todos que nos assistem e fico à disposição para caso haja dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Fred, pela apresentação. É um apanhado geral aí sobre como a eletrônica de potência ela contribui bastante para resolver alguns problemas, né, no âmbito de sistemas elétricos de potência. E então vou deixar aí, passar a bola para os nossos telespectadores, para quem tiver algum comentário, alguma pergunta, ou eventualmente os colegas aí do grupo. Ô Fred, deixa eu te fazer uma pergunta então. Pois não. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre MMC e, obviamente, que seu trabalho ele tem mais a ver com qualidade de energia elétrica, mas o que você me fala sobre a utilização do MMC para HVDC, né, que é a transmissão de alta tensão em corrente contínua? O que você acha? Como é que está, em que pé que está? Se a tendência é trabalhar mesmo com MMC? Olha, Rodrigo, se eu não me engano, hoje no mundo temos algumas iniciativas de utilização de MMC para essa finalidade, né? Esse conversor ele apresenta uma série de vantagens em relação às soluções tradicionais. E, inicialmente, ele foi proposto exatamente para essa solução, né? Uhum. O próprio fato de não precisar de um barramento CC único, você conseguir, porque você está em alta tensão, você tem um único capacitor ali ligando o polo positivo e o polo negativo, não um único capacitor, mas uma associação de capacitores, né? Isso, com o MMC, é diluído nos vários conversores, então você tem um melhor controle dessa tensão, um melhor controle do fluxo de potência que passa pela linha. Então, assim, não é muito a minha praia a questão de transmissão HVDC, mas a utilização desse conversor, ela está sendo implantada, principalmente na Europa, já tem, acredito que, três sistemas funcionais, e a tendência é aumentar. Hoje, quem domina essa tecnologia vem explorando, né? Só que ela também é utilizada para outras finalidades, além de HVDC. Mas eu acho que tem muito a crescer ainda e ganha-se em controlabilidade do sistema. E estabilidade também, claro. Uma coisa que eu acho bem legal, né, do MMC também, além dessa questão do capacitor, é você não ter a necessidade de fazer transformação em CA antes de fazer a conversão ali, né? Você não precisa levar tanta atenção para poder fazer depois a conversão, a retificação. Então,
você consegue fazer essa elevação da tensão direto no MMC, né? Sim. Apareceu aqui uma pergunta, primeiramente, do Luiz Gabriel. Né? Existem exemplos comerciais desses circuitos de condicionamento de energia? Se ele está falando de filtro ativo, sim. Filtro ativo, sim. Agora, a utilização do NMC para essa finalidade, eu posso dizer que o grupo de pesquisa da UFJF, na qual eu me incluo, foi um dos primeiros grupos a publicar artigos a respeito desse tema. Mas o filtro ativo de potência, StatCom, isso não é uma tecnologia recente, tá? Muito pelo contrário. Mas a utilização deste tipo de conversor para essa finalidade, sim, já é mais recente. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui do Elias. Como você visualiza esse aumento significativo de injeção de potência ativa na rede, principalmente pela energia solar, no que diz respeito à qualidade de energia? Pois é, Elias, assim, o Brasil ainda é um país que esse sistema está começando. Ano passado estava dando uma acelerada, mas por conta da pandemia, por conta da alta do dólar, deu uma freada, né? A ANEEL tenta regulamentar o setor, e eu acho que assim, do ponto de vista do consumidor, é ruim isso acontecer, né? Mas, por outro lado, pensa num Brasil, um país de dimensões continentais, onde pode ocorrer uma proliferação desse tipo de sistema, todo mundo injetando ali sua energia, utilizando a infraestrutura da própria concessionária, e que não haja um controle sobre isso, né? É um pouco complicado. Do ponto de vista de consumidor, é ruim ser taxado. Eu acho que tem que chegar num meio termo que seja interessante para as duas partes, né? Mas a energia está aí, é um sistema que, se bem trabalhado, pode beneficiar ambos, tanto o consumidor quanto a concessionária. Então, eu acho que é uma questão mais de acertar aí a questão de regulamentações, normas, né? E também incentivo, né? Lá fora se incentiva bastante, no Brasil eu vejo que incentiva pouco. Então, eu vejo o Brasil como sendo um local de grandes oportunidades aí para frente. Bacana. Pessoal, mais alguma questão? Bom, como a gente não tem nenhum comentário aqui, obviamente que todas as pessoas aí depois podem entrar em contato, né? E depois a gente pode conversar. Se for discente do Instituto, é até mais fácil, que depois pode procurar a gente, ou até fisicamente estarmos presentes lá, podem entrar em contato. Então, deixo aí o meu agradecimento ao Fred e vamos seguir a programação agora. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.